Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui de volta, professora Gil Almeida, para falar um pouco mais sobre autorregulação. A gente já tem um vídeo neste canal falando sobre isso, mas eu senti necessidade de falar um pouco mais sobre o assunto e falar também sobre como é possível fazer isso com os pequenos em casa, dentro das famílias. Para a gente entender melhor, quem não viu o primeiro vídeo, a autorregulação ela tem a ver com o gerenciamento das nossas emoções, dos nossos sentimentos. E a gente pode não saber fazer isso da maneira que a gente queria hoje, mas de uma certa forma todos nós temos uma autorregulação. Porque a gente vive em sociedade, a gente vive com o outro o tempo inteiro e a gente precisa lidar com essas emoções, com esses sentimentos para agir, né, para atuar. E nesse sentido, não tem como a gente agir se a gente não tiver o mínimo de autorregulação. Mas como isso é trabalhado na nossa história de vida desde que somos pequenos? Eu gosto muito de pensar da seguinte maneira. As crianças elas estão no momento de reconhecer, de entender as emoções. Eles ainda estão numa fase de aprendizado inicial mesmo. Então as crianças elas estão iniciando nesse processo de se autoconhecer. E os pais, eles são os grandes professores, né? Então eles precisam estar de certa forma preparados. Por quê? Porque eles sempre vão passar mensagens. Sempre que falam, sempre que agem com os filhos, eles estão passando mensagens. Então, quando os pais estão conscientes disso, conscientes de que estão passando mensagens, certamente eles vão se preocupar com a mensagem que estão passando, não é verdade? Pois muito bem, imagine, seu filho chega chateado da escola, em casa, chorando ou com raiva, e aí o que você vai fazer em relação a isso? Bom, primeira coisa é saber o motivo, né? Então, traga o seu filho junto de você, pergunte o que aconteceu, o que você está sentindo e tente ajudá-lo a expressar essa coisa. Ele vai chorar, lógico, e chorar é normal. Quando se chateia, quando a gente se chateia, até agora na fase adulta, uma das formas de aliviar, de colocar para fora, é o choro. Mas é muito importante entender o que é que essa criança está sentindo. É importante que ele entenda, que ele reconheça essa sensação. Então você pode perguntar o que aconteceu e ele vai dizer: "Ah, tô chateada com a professora", ou "tô chateada com um coleguinha, o coleguinha fez tal coisa". Talvez ele nem saiba ainda o que é uma chateação, o que é uma raiva ainda, né? Só sinta. E aí você tem a oportunidade de conversar sobre isso, dizer, mas por que você está sentindo? O que foi exatamente que aconteceu? E perguntar e tentar entender a situação. Lembrando que nem sempre aquilo que a criança expressa foi exatamente aquilo que aconteceu, porque é a partir da ótica dela. Mas não tem problema, o importante é saber expressar isso, né? O saber expressar é fundamental. E a gente, como adulto, tem que explorar isso, seja como pais, seja como professores, não importa. Fazer com que a criança se expresse, dar espaço para ela falar do que está sentindo, falar o que está pensando é sempre muito importante e isso, sem sombra de dúvidas, vai fazer com que ela melhore cada vez mais no reconhecimento das emoções, né? Saber o que está sentindo, mas também na questão oral, de aprender a falar, de aprender a se expressar. Então não vai fazer mal, só vai fazer bem a gente dar esse momento para a criança se expressar. E para ajudar a resolver a situação, você pode fazer questões. Mas será que se você tivesse feito isso, ou será que a sua professora não estava triste, chateada? Vamos conversar com ela amanhã e aí a gente pode entender um pouco melhor o que aconteceu. E é muito importante que os pais não causem uma má impressão do professor, da professora do filho.
Por quê? Porque o aprender tem a ver também com o afeto, né? Com a afetividade, no sentido da relação que a criança tem com o seu professor, mas também no sentido de afetação. Se essa criança for afetada negativamente, ela vai construir uma relação não mais de afetuosa com o seu professor, mas uma relação de tentar afastar. Isso não vai ser positivo para a aprendizagem da criança. Então, a melhor coisa é os pais respirarem e tentar saber exatamente o que aconteceu. Se foi algo que é preciso lidar com de uma forma mais enérgica, sem problemas, precisa realmente ir à escola, precisa resolver. Mas o mais importante é que para a criança não seja construída uma relação de negativa, uma relação de chateação, uma relação que pode trazer prejuízos no aprendizado. Então, os pais precisam preservar isso a qualquer custo, porque isso é muito importante para a criança, para o adolescente. Não é para a escola, não estou aqui falando de ponto de vista da escola, mas do ponto de vista da criança e de sua aprendizagem, do seu desenvolvimento. Então, essas são algumas dicas que eu acho bastante interessante e eu trabalho com essa perspectiva, né? A perspectiva do escutar a criança, mas a perspectiva do fazer com que a criança ela reconheça essas suas emoções, reconheça que está sentindo raiva, né? Reconheça que está triste ou que está feliz. Esse reconhecimento é muito importante para os pequeninos, né? Especialmente as crianças que estão na educação infantil. Eu falo do ponto de vista também de alguém que trabalha com educação escolar, mas também para os maiores, para os que já reconhecem e que precisam aprender a lidar com essas emoções, que são os maiorzinhos. Então, autorregulação é algo que a gente aprende desde o berço. E é possível aprender isso depois de adulto? Sim, é possível. Dá um pouco mais de trabalho, né? Lógico, porque tudo que a gente não faz na época mais adequada, na época que o cérebro está mais preparado para essa aprendizagem, agora em adultos a gente precisa desconstruir um pouco o nosso sistema de crenças que já está produzido, já está consolidado em nós. Mas é possível sim, e nós temos um outro vídeo neste canal que fala da questão do autoconhecimento e um outro falando da autorregulação. Vou deixar aqui na descrição deste vídeo e quem tiver interesse pode dar uma olhada no vídeo, pode comentar, né, trazer suas opiniões, as suas vivências, suas experiências que podem nos ajudar também aqui a melhorar, a entender mais esses processos. Então, por hoje é mais uma forma só da gente reforçar aquilo que é a autorregulação, aquilo que é preciso ser feito na autorregulação, para que a gente ajude as crianças, tanto enquanto pais, quanto professores em sala de aula. Então, um abraço, um beijo a todo mundo, muito obrigada por vocês participarem deste canal, é sempre muito bom ter os comentários de vocês, inclusive. Se você não é inscrito e está passando por aqui pela primeira vez, se inscreve, ativa o sininho, manda este vídeo para quem você acha que precisa assistir, entender um pouco mais sobre autorregulação e como ajudar as crianças a se autorregularem. E até mais. Um beijo!